Continuando, terceira parte, ok? Estamos falando dos princípios da óptica geométrica. Show de bola? Nós falamos do primeiro princípio da óptica geométrica, o princípio da propagação retilínea da luz, mas eu disse para você que nós temos 3 princípios básicos, ok? Então, nós temos o princípio letra B e letra C. Vou falar rapidinho para você, né? O B, a independência dos raios luminosos, filé, e o princípio letra C, tudo junto aqui, ó, a reversibilidade dos raios luminosos. Reversibilidade dos raios luminosos. Só dos raios estava bom também. Luminosos, ok? O princípio da independência diz que 2 raios, 3 raios, quantos raios quaisquer forem, ok? Ao se cruzarem, continuam sua trajetória de forma independente, ou seja, um não altera no caminho, na trajetória do outro, ok? Então a gente pode desenhar aqui para você 2 raios diferentes, né? Tá aqui um raiozinho vermelhinho e tá aqui um raiozinho verdinho. Claro que no ponto onde eles se cruzarem, a gente sabe, tende a ter aquela soma de cores, né? Devido à luz, à iluminação que eu tenho na junção de cores. E quanto mais cores eu tenho, o mais próximo do branco isso vai acontecer, né? Porém, o caminho, a trajetória descrita antes, né, pela mira da fonte, isso não vai alterar, ok? Então nós temos uma fonte vermelha aqui, uma fonte verde aqui, apontando, aqui no meio tem o encontro, a junção das cores, aí uma soma de cores é interessante, né, a gente lembrar e tudo mais, mas aqui embaixo elas continuam o seu caminho de forma independente. Já a reversibilidade entrega para a gente aquele conceito de que num mesmo caminho, o raio tem duplo sentido, de ida e o de volta, ou seja, um sentido reversível. É para explicar o porquê, né, que eu tenho uma pessoa aqui, um motorista, um passageiro do carro aqui, né? E eles conseguem se ver através daquele espelho retrovisor central do carro, né? Assim, a gente sabe que para um ver o outro é necessário que a luz que saia de um toque o outro, correct? Correct, Simon. Tá aí, ó, mostrando para você. O que eu quero dizer? O motorista consegue enxergar o passageiro aqui porque a luz que sai do passageiro toca no motorista. Mas em contrapartida, nesse mesmo caminho, a luz também sai do motorista, reflete no espelho e toca no passageiro, ok? Sim, Isabel, e toca no passageiro. Dessa forma, o que vai rolar? Vai rolar que os dois vão conseguir se enxergar aqui. E o mais lindo, né, que o motorista olha para o espelho e vê o rosto do passageiro dentro dele. O passageiro olha para o mesmo espelho e vê o rosto do motorista dentro dele. O problema é que a galera costuma responder assim, vê no mesmo lugar. E a gente sabe que é uma grande mentira, não é verdade? Porque nós sabemos que eis o motorista, a imagem dele estaria lá dentro do espelho, no que a gente chama de simétrico, já que nós já sabemos, vamos rever isso já já, mas nós já sabemos que esse espelho aqui, ele é borda infinita, né? Não importa o tamanho do espelho, mesmo que seja do tamanho de um grãozinho de areia, ele forma a imagem de todo o universo à sua frente. Então existe sim, aqui dentro, o simétrico, né, da imagem deste motorista e lá dentro o simétrico da imagem desse passageiro. E se você projetar os raios, tá aqui, ó, o raio que sai do motorista, ok? O raio que sai do passageiro, você verá rostinho de um aqui, rostinho do outro lá. Aí eu quero que você entenda o seguinte, hein? Preste atenção no que eu vou falar agora, que é muito importante. Eis o motorista,
eis o passageiro. Olha a imagem do passageiro, aonde está. Olha a imagem do motorista, aonde está. O passageiro, olha que lindo, está olhando aqui, ó. E por isso vê o motorista nessa posição. O motorista está olhando o passageiro lá, ó. E por isso verá ele, né, nesta posição, ok? Vai conseguir vê-lo naquela posição. Então, é muito distinto essa ideia de que a gente vê no mesmo lugar. Não, mas eu vejo devido ao princípio da reversibilidade. Então, num mesmo caminho, olha o duplo sentido. Tanto o motorista vê o passageiro, quanto o passageiro vê o motorista, ok? Então, vamos anotar isso aqui para a gente? A luz possui duplo sentido, né? Vou colocar entre aspas esse termo para você entender. Então, ela possui duplo sentido, para a gente entender o que, que é esse duplo sentido, ok? Aqui, você completa nas suas anotações, né? O motorista vê o passageiro também vê o motorista, né, para ficar claro isso para você, e não vê no mesmo lugar, né, o passageiro olha e vê o motorista aqui nesse canto do espelho, o motorista vê o passageiro lá no outro lado, no outro canto do espelho. Para isso, anotamos M como motorista, M' como a imagem do motorista, P como passageiro e P' como a imagem do passageiro, ok? E aqui em cima, ao se cruzarem, os raios não interferem na trajetória um do outro. Ao se cruzarem, os raios não interferem na trajetória um do outro, ou seja, a trajetória dos raios luminosos são independentes, ok? Os raios luminosos são reversíveis. Foi e voltou. Tome sua anotação, sua fotografia, para a gente passar para o próximo tópico. Esses são os 3 princípios básicos, ok? Que nós chamamos princípios da óptica geométrica. Propagação retilínea da luz, independência dos raios, reversibilidade dos raios. Show? Anotado? Printado? Passemos adiante, então. Uma propriedade, ok?
não é muito bem um princípio, mas uma propriedade dentro da óptica geométrica, nós chamamos de as cores dos objetos, ok? Para que um objeto seja visto com cor, é necessário que a luz toque nesse objeto. E claro que o nosso objeto tem uma cor previamente definida, né? Aliás, ele é feito de um pigmento, e esse pigmento é colorido, ele tem uma cor, né? Seja branco, preto ou, enfim, todas as outras dimensões de cores que você conhece. Então, o nosso objeto já tem uma cor pré-definida, perfeito? Então, para que eu consiga enxergar essa determinada cor, esse objeto, suponha, por exemplo, isso aqui, ó, né? Nós temos aqui um tapete verde, então nós vamos chamar de superfície verde. Ela já é uma superfície verde de natureza, e como que eu vou identificar que é uma superfície de tal cor? Iluminando ela com luz branca, luz policromática, né, que possui todos os cromos. Assim a gente anota daqui a pouco para você. Então, quando eu quero saber a cor real de uma determinada superfície, é só iluminar ela com luz branca. Então, nós temos aqui uma superfície verde que será iluminada com luz policromática branca, ok? Então, luz branca, perfeito? A gente já sabe que essa luz branca é policromática, né? Terceiro, sabemos demais disso. Ela é policromática, que para a gente simboliza vários cromos, não é isso? Vários comprimentos de onda. Né? Tá aí, ó, vários cromos, vários comprimentos de onda. A gente sabe que são infinitos, né? É toda a admissão de cores que a gente tem dentro da luz visível, né? A nossa luz branca, policromática, ela tem um espectro próprio eletromagnético, né? Que vai oscilar aí numa frequência entre aproximadamente, né? Frequência visível, aproximadamente, tá? Entre 3 e 7 Hz, né? Alguns livros 3,5 e 7,5, então coisa desse naipe, tá bom? Aproximadamente. Então a frequência visível fica entre aqui e lá, do vermelho ao violeta, né? Nós sabemos que nós temos infinitas cores, né? Fica marcado para nós as 7 cores básicas, chamadas desde cedo de cores do arco-íris, né? O vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Mas lembre-se, né? A gente está indo em infinitos tons do vermelho até o violeta, então são infinitas cores, tá bom? Aqui a menor frequência, o vermelho, e aqui a maior frequência, o violeta. Lembra, o violeta é violento, ok? Assim a gente consegue gravar que tem alguma coisa a mais nele. E o que tem a mais nele? Frequência, energia, ok? Desta forma, eis o nosso espectro visível e eis a nossa luz branca cheia de cores. Para que eu enxergue essa superfície verde, né, para que eu consiga enxergar essa superfície verde, tem que acontecer aquela ressonância, né? É preciso que a luz, né, chegue aqui, toque no pigmento, e aquele pigmento característico vai refletir. Refletir o quê? A cor natural dele. Se a superfície é verde, é preciso que luz verde toque nela, para que haja essa ressonância e essa reflexão. Mas, Simon, pera lá, tem verde aqui no branco? Tem, claro que tem infinitas cores. Então, é por isso que eu sei que o verde vai refletir nos olhos do observador. Vamos colocar o observador felizão aqui.
A gente faz isso desde o 9º ano, quem está aí conosco, ok? Aí a gente escreve aqui, ó, o verde é refletido. Correto? O que vai acontecer com todo o resto? Vai ser absorvido. Então, vai acontecer aqui um fenômeno, ok? Chamado de absorção, né? Sempre junto com a reflexão, nós temos o fenômeno da absorção, que vai representar para nós aquela parcela de energia, pelo amor de Deus, hein? Sem chance, Luiz. Retornou? Sim. Voltou. Muito bom. Estava falando com vocês que mesmo refletindo, né, mesmo refletindo, e mesmo naquela superfície que seja completamente branca, né, que a gente diz o branco reflete todas as cores, mesmo assim, uma parcela daquela energia luminosa, estamos falando de energia, nunca se esqueçam disso. Então, a parcela da energia luminosa é absorvida. E claro, né, por isso a gente explica a temperatura dos corpos e até mesmo a radiação de corpo negro, né, que a gente vê lá com Max Planck. Então, é a ideia de que um corpo, a teoria do corpo negro, né, que a gente fala lá no 2º ano. Então, é a ideia de que uma parcela é absorvida dessa energia e liberada, dissipada na forma de calor. Isso sempre vai acontecer. O branco refletindo a maior parte e absorvendo menos, o preto absorvendo praticamente toda a parte, né? A gente sabe, não é toda, refletindo o mínimo possível. Então, aqui, a superfície é verde por natureza, mas para eu enxergar verde depende de duas coisas. Depende da superfície ser e da luz que ilumina o local. Eu diria que depende até de uma terceira, do globo ocular, né? Se o meu cone tiver mais ou menos, pode ser que aconteça um problema aí, a gente daltônico não consiga enxergar determinada cor, vai ver em escala de cinza, né? Mas não assumindo que isso esteja acontecendo, o verde é refletido, as demais cores são absorvidas, ok? E aí, lembra, por que o verde foi refletido? Porque é igual à cor da superfície. E por isso a gente pode representar aquele macetinho, né? Cores iguais se refletem. E aí nós temos 3 macetes, né? O branco reflete todas as cores. E o preto absorve todas as cores. Muito bem. Legal, Simon. Então eu já sei o que acontece para enxergar, o que for igual reflete, o que for diferente será absorvido. Já sei que o branco tem essa tendência de reflexão e o preto a tendência de absorção. Aqui dentro, antes de passar para o próximo exemplo, já deixo claro para vocês que nós temos uma dimensão do poder que é o fato de refletir e absorver através de 2 grandezas, que embora a gente não trabalhe muito com elas ou calcule elas aqui, o vestibular já trouxe para a gente em termos gráficos, que é a refletância e a absorvância, que nada mais é do que a medida dos níveis de reflexão e absorção. Né? A refletância daquela superfície é alta para tal radiação, então ela reflete muito. A absorvância é alta, então ela absorve muito. É assim que funciona. Para você ter uma ideia, uma determinada superfície, né, que tem uma reflexão, uma refletância muito grande, uma reflexão muito boa, são as superfícies brancas. Quanto mais energia eu colocar ali dentro, né, mais energia eu colocar, mais ela vai refletir aos meus olhos. Ah, então se eu meter um raio gama que é cheio da energia, não, aí não, pera lá.
O raio gama não é visível aos meus olhos. O raio-x também não é visível aos meus olhos. Mas dentro do espectro visível, eu sei que a cor violeta é a mais energética que tem. Por isso aquela luz negra dá um efeito muito legal e muito interessante na luz, na cor branca, né, ou nas superfícies brancas. A gente chama de luz negra, mas na verdade ela deve ser uma luz ultravioleta, né? É assim que ela funciona. Muitas vezes, né, a gente usa a luz ultravioleta fabricação caseira, que é pegar a lâmpada branca fluorescente comum e pintar ela com tinta violeta, ok? Então, na hora que ela passar, né, a luz branca acender, aquela tinta vai servir como filtro, deixando passar apenas o violeta, aí dá um efeito interessante, né? Não 100% como a luz ultravioleta faz, né? Mas a luz ultravioleta, que tem uma radiação acima do violeta, ela tem a coloração mais para o violeta. E por isso essa coloração é percebida pelo nosso olho. E aí, meu lindo, quando aquela coloração bate numa camisa branca que reflete demais, é tanta energia ali e tanta absorvância que você consegue enxergar aquele branco saltar. Quase um 3D. Não sei se alguém já fez algum experimento ou uma experiência de estar debaixo de uma iluminação desse tipo, ok? Você vê em alguns clipes, né, em alguns filmes, você vê em algumas boates, quem já foi, né, algumas formaturas em si, você consegue perceber isso. Tudo acontece porque a superfície branca ela é altamente reflexiva, ou seja, tem alta refletância. Se eu jogar o violeta, que é muito energético, vai refletir demais. E o violeta é diferenciado, né? Ele fica aquele branco efeito xenon, né? Quem entende de farol de carro aí, fica aquele branco efeito cristal, efeito xenon, fica diferenciado, ok? A aplicação aqui para nós é, ao invés de jogar a luz policromática, que explica o porquê que eu enxergo as coisas, é jogar a luz monocromática, é aquela luz pura. Não estou falando de laser, tá? Ah, lá em casa tem o laser vermelho. Não estou falando de laser. Ali a luz é por emissão estimulada de amplificação, é um cristal amplificando a luz, colimando ela, é uma outra história. A gente vai falar de laser mais para frente. Então a ideia agora é luz monocromática, uma lanterna de cor pura, ok? Fácil achar por aí? Claro que não, ok? Para nós fazermos uma caseira, a gente vai comprar algum tipo de papel, né? Aquele papel mais plástico, algumas pessoas chamam de celofane, não sei, né, como é que fala direitinho. Coloca na frente da lanterna para ter um efeito de filtro, para deixar passar só aquela cor, né? A cor vermelha, a cor azul, a cor verde. Aí você consegue fazer lanternas monocromáticas, ok? Acha para comprar por aí fora também, ok? Qual que é o objetivo aqui? Quando a gente precisa jogar uma luz monocromática numa superfície colorida. Aí eu preciso que você grave esses 3 pontos. Pode falar? Pois não? Monocromática, ela vai refletir a cor pura de. Vai refletir a cor pura de qualquer cor, tipo, não necessariamente só o branco, né? Então, o branco não é puro, é poli, né? Então, qualquer cor pura, Isso. o vermelho, alaranjado, Ah, amarelo, ok? Qualquer luz ok. monocromática de qualquer cor. Aí nós temos várias por aí afora, tá bom? E podemos fabricar também várias por aí afora. Como a gente faz com violeta, né? Quando quer fazer uma boatezinha em casa e quer botar a tal luz negra e vai lá e compra a luz fluorescente, dá um banho de tinta nela e aí você acaba criando nela uma espécie de filtro monocromático, ok? O exemplo mais comum aí que a gente utiliza é a bandeira do Brasil. Bom, nós vamos incidir aí nela a luz monocromática. Verde, nossa última parte da introdução, a partir de agora só instrumentos ópticos, tá?
gente vai trabalhar com espelhos, planos esféricos, em sequência refração, em sequência lentes, em sequência defeitos da visão, ok? E a gente encerra dentro de óptica, mais no fim, uma aula de instrumentos ópticos, né? Prisma, tudo mais, para a gente ter uma dimensão, né, geral aí para os vestibulares. Luz monocromática verde, na bandeira que é verde, amarela, azul e branco, claro que não vai dar muito certo, né? Afinal de contas, nós temos uma luz verde que tem por definição refletir a superfície verde pura, né? Aí aqui eu tenho verde, amarelo, azul e branco, ela vai conseguir reflexão no verde e no branco, que reflete todas as cores. Então, se for para a gente colocar aqui em sequência, o que vai acontecer com a luz vista numa sala perfeitamente escura, né? Porque, por exemplo, se essa bandeira está aqui no quadrinho, e eu tenho uma lâmpada iluminando o ambiente, eu tenho uma dimensão de mistura, né? A luz branca tocando na bandeira, aí eu vou jogar uma luz por cima, então vai acabar misturando. Mas se eu quiser ver esse efeito fino, né, da forma como ele acontece, é só trabalhar numa sala perfeitamente escura. De tal forma que a luz verde, ao tocar no verde, vai se refletir, porque cores iguais se refletem. Então eu enxergo verde. Mas quando ela tocar no amarelo, mas eu aprendi que o amarelo é a junção de nada, ok? De nada. O amarelo é amarelo, pigmento amarelo. E esse pigmento amarelo não reflete verde, só reflete amarelo, ok? Dessa forma, se eu jogar o verde no amarelo, eu vou enxergar o preto numa sala perfeitamente escura, ok? Lembra, não é, falei isso para vocês no segundo ano, falo isso desde o 9º ano, quem estava conosco, não é Xuxa só para baixinhos, ok? O azul com o amarelo dá verde. Não, não tem mistura de cor, não. Aqui a gente está falando de luz em pigmento. É uma outra história, um pouco diferente. Se eu jogar o verde no azul 3, eu vou ver o preto, porque a superfície azul tende a refletir apenas o azul, ok? E se eu jogar o verde na faixa central, que é branca, o branco reflete todas as cores, por isso nós vamos ver verde, ok? Então, desta forma, quando eu lanço monocromático em um determinado local, o resultado daquilo que eu vou enxergar vai depender muito da luz e da superfície que está tocando nele, ok? Toma a sua anotação, por favor. Tira a sua fotografia, que nós estamos chegando no final.